Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso processo da nossa consciência, né? Vocês que me assistem, vocês sabem qual é o seu processo. É o processo da sua consciência aqui nessa realidade, tá? E estamos usando um avatar, um personagem, tá pessoal? Você tem um personagem, eu também tenho. Para a nossa consciência se manifestar aqui, a gente ganhou uma corpagem, um personagem. A gente está aqui para experimentar essa realidade. E estamos nessa caminhada, tá, pessoal? Tentando melhorar cada dia, cada momento da nossa vida aqui, nessa realidade, tá, pessoal? E essa melhora, tá, pessoal, passa pelas coisas que eu venho falando, tá? Como é que se diz? Pessoas do meu canal, ela tem que ter essa consciência, tá, pessoal? De que para a gente se conectar com a verdade, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar os barulhos que existe dentro da gente e os barulhos fora. Não foi isso que eu falei no vídeo aí sobre o silêncio espiritual, pessoal? Qual é os barulhos que a gente tem por dentro, pessoal? Né? São o pensamento, os traumas, né? Os pensamentos religiosos. Tem muita gente aqui no meu canal que melhorou esse lado do pensamento religioso, tá, pessoal? Mas é só isso? Não, pessoal. O processo continua. Se você tem problemas, tá? Emocionais, problemas sexuais, problema de, sabe, todo esse problema você precisa trabalhar. E o que é que eu aconselhei as pessoas que têm esse problema fazer o que, pessoal? Eu venho falando isso aqui no meu vídeo há muito tempo, tá? Procurar o quê? A terapia. Porque esse problema aí é uma coisa que é desde criança, de adolescente, tá? É a concepção da sua identidade egóica, tá? Então tem que ir trabalhando aos poucos, tem que ir você tendo uma nova visão, trabalhando esse lado, tá, pessoal? Para que você tenha uma vida satisfatória e toda a sua concepção da sua vida. Então, física, mental, emocional e espiritual. Eu estou falando isso aqui, pessoal. Então, é isso que a gente melhora. Porque a gente não vai encontrar a verdade fora, a verdade está na nossa alma. Então, se eu estou falando algo da alma, está tocando você, você às vezes não quer ouvir, aí fica meio irritado comigo, que algumas coisas que eu falo da alma está tocando na sua alma, porque você tem um problema, você precisa resolver. Entende? As pessoas precisam entender isso, pessoal, porque ela está tentando jogar, esconder, tentando esconder, jogar para debaixo do tapete. Não vai funcionar, pessoal. A gente precisa ser sincero com a gente, tá? Então, coisas que a gente tem, a gente precisa trabalhar esse lado, porque a gente se torna verdadeiro, a gente fica na verdade. É assim que a gente fica na verdade. Não é como a religião lhe ensinou, não, pessoal. Você já sabe, vocês que estão no meu canal, você já sabe que não é como a religião ensinou. E eu estou aqui falando com vocês, tá? Para que vocês se sintam na verdade, né? Tem essa verdade está dentro de você. Então, quando você pergunta, é verdade? Então, eu falo, verdade está dentro de você. Você tem que acessar essa verdade. Mas se você tem problemas aí, né? Está querendo jogar para debaixo do tapete, né? Os barulhos internos, então sua mente pensa, né? Tá perturbada, então
você não vai conseguir se atrelar com a verdade que está dentro de você. É claro, pessoal, eu estou dando a maneira como você. E aí, o que é que vocês vão. Vocês não querem esconder isso daí, vocês vão para fora procurar o que os pastores, vocês vão ser enganados. Vocês vão querer ir procurar fora. E não vai encontrar, vai ficar mais longe ainda da verdade. Tá, pessoal? Tem que cuidar, pessoal, tem que cuidar, né? Alguns traumas, algumas coisas, alguns pensamentos errôneos sobre muitas coisas. Então você tem que consertar isso para você estar com a verdade, estar livre, entende? Senão você não se conecta com você. Você tem dificuldade e tem dificuldade até de um relacionamento mais profundo com o Criador. Você só quer ter aquele relacionamento superficial. E a gente tem que ir se aprofundando mesmo. Não tem para onde correr. Eu tô aqui falando, tem para onde correr, pessoal? Não tem para onde correr. Então vamos trabalhar esses lados, vamos trabalhar o lado que está nos afligindo para a gente ir melhorando como ser humano, como pessoa. Tá? Eu falo isso, tá, pessoal? Eu esqueci até de fazer meu chá ali, tá? Mas eu vou tomar água para a gente começar o nosso estudo, tá? Mas eu venho falando, então, é preciso fazer isso, tá, pessoal? Senão vocês ficam aí, eu fico falando de coisa da alma aqui, sabe? Aí tocando, você fica incomodado. Talvez até você desligue, não queira mais ouvir. Ah, não quero ver essa parte, não. Que irmão, quero ver outra parte que irmão sobre. É isso que fica acontecendo, você não quer ouvir todas as coisas, toda a verdade. Tem pessoas que é assim, tá, pessoal? Não, essa parte, então, é a que está tocando nele. É o que ele precisa trabalhar. Mas o que é que essa pessoa faz? Ah, aí desliga, aí não quer ouvir, aí sai, ah, eu quero ouvir, deixa eu ver se ele está falando algo que me interesse. É assim, tá? Não quer encarar de frente as coisas que estão nos que a gente precisa trabalhar. A gente está no processo desse trabalho, pessoal. E tem pessoas que não querem. Aí fica difícil, tá? Eu tô falando, tá falando, e a pessoa tá se esquivando, tá? Você vai para onde? Assim, se esquivando do problema, de encarar a situação, resolver o problema. Entende? Ah, já aconteceu. Você tá com problemas de pensamentos, sabe? Você agora precisa trabalhar esse lado emocional. Trauma, aconteceu trauma, coisa, você precisa ir trabalhando. E isso é o quê? Com um processo mais longo, uma terapia, tá? A cada dia, né? Você ir melhorando, né, nesse lado. Senão a gente não melhora. É coisa religiosa. E eu estou falando aqui que não é religioso, mas vocês têm esses pensamentos. Eu entendo vocês têm esses pensamentos, tá? É difícil, pessoal. Você está pensando que eu vou mandar vocês ficarem na minha posição para você ver como não é fácil, tá? Lidar com essas coisas religiosas, tá, pessoal? Essas pessoas, tá? Mas é isso, tá? Vamos lá para o nosso estudo, tá? Que eu, eu vou ter que dar mais uma ênfase aqui nas coisas, tá? Porque tem muita gente ainda que. Nossa, pessoal, difícil dessas pessoas começarem a entender, né? A gente já vai para a quinta parte, tá? Quinta parte desse tema aqui, que é o que é a influência energética. Então, pessoal, como é que a gente não é influenciado? A gente é influenciado de qualquer maneira, tá? Mas quando é que a gente não é influenciado? É quando você está na verdade. A verdade não existe influência.
tá? Você vai ser influenciado para a verdade, mas na verdade você vai escolher se você quer ficar nessa verdade. E o negócio da mentira é que lhe enganam. É diferente, tá? Então, por isso que eu preciso expressar toda aqui a verdade. E às vezes até incomoda a nossa alma. Mas é preciso expressar essa verdade, tá, pessoal? Porque, como é que se diz? Para você tomar a decisão de ficar na verdade. Porque você está vendo. Você está vendo, você está percebendo as coisas. Então, você está ficando na verdade. Então, é aí que a influência ela diminui sobre sua vida. Ela diminui, né? Porque a mentira, o engano, quando está influenciando você por errado e você na mentira. É pesado para a pessoa. Entende? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Então, o que é essa influência energética, né, que a gente viu na primeira, segunda, terceira e quarta parte, pessoal? O que é isso? Vamos recapitular. Ele fala: a influência energética é uma troca de energia entre pessoas, ambiente, objeto, que pode afetar o estado emocional e físico do indivíduo. Essa troca explica por que alguém se sente cansado ou vibrante em determinados lugares ou com certas pessoas. Então, essa influência energética explica porque você às vezes se sente cansado, né? Você vai conversar com alguém, saiu de lá, saiu cansado. Você vai para um lugar, saiu de lá, saiu cansado. Tem momento que também você vai para conversa com uma pessoa, você sai de lá com bastante energia. Você vai para um lugar, você começa a revigorar sua energia, você sai de lá alegre. Então, essa influência energética explica porque a gente está trocando energia com o ambiente, com as pessoas e com o objeto que existe ao nosso redor. Não tem o que fazer. Ai, irmão Samuel, não tem como não ser influenciado. É por isso que eu falei para vocês, não tem como não ser influenciado aqui, pessoal. Não existe isso, tá? Aqueles que falam de ser, ninguém me influencia. Esse é o pior influenciado que existe, porque ele é influenciado e não quer ver a influência que ele está recebendo. Ontem mesmo teve uma pessoa que estava falando isso para mim. Eu digo, não existe isso. Né? Você assistiu meu vídeo? Ah, eu vi, mas ninguém me influencia, não. Não existe, você já é influenciado, é aquele influenciado cego que não quer ver, tá? Então, a gente viu isso, né, na primeira parte, segunda e terceira, quarta, agora a gente vai para a quinta parte. E eu coloquei, por que é importante perceber essa troca de energia? Por quê, pessoal? Né? Ou você vai fazer assim, ninguém me influencia, você não quer ver as trocas de energia que você está tendo. Quer ficar cego. Tá, pessoal, ninguém é forçado, tá? Aqui tá no meu canal para despertar, tá? Se você não quer ser influenciado aqui por mim, tá? Você vai ser influenciado por os outros. Você pode procurar aí, tá? Sem problema nenhum. Ninguém é forçado aqui, tá, pessoal? Aqui você é livre, tá? Para ter essa condição de escolher. Então, estou dando a condição de escolher, estou passando o conhecimento para você. Então, você aí, repare o conhecimento que eu estou passando e que outros estão passando. E você toma a sua decisão. Simples. Entende? Mas não existe isso de não ser influenciado, tá? Esqueça. Então, por isso que é importante a gente perceber essas trocas de energia. Por quê? Porque a gente está trocando, querendo ou não, você está trocando. Você só tem que olhar
a perceber a influência dessas energias, se está elevando a sua energia ou está derrubando ela, se é positiva para você ou se é negativa. Simplesmente você tem que perceber só isso. Só isso, não tem o que fazer. Eu não vou ser influenciado, mas eu também não vou ser influenciado por... Não existe, tá? Não existe. Não existe. Se você não for influenciado aqui, por mim, pelos meus vídeos, por isso que a gente que está no YouTube é chamado de influenciador, né? Porque a gente está influenciando. Agora, o que é que você tem que reparar? É se está sendo para positivo ou negativo. Está contribuindo para a sua expansão da consciência, sua evolução, sua melhora? Beleza, maravilha. Está derrubando você? Então você tem que reparar isso. Tá? Então, é importante perceber essas trocas de energia. Então, vamos lá agora para a quinta parte, né, pessoal? A gente parou na quarta, aqui, a quinta parte. Então, aí a gente começa a quinta parte que ele fala. Por isso, no processo de escolha ao longo da vida, muitas vezes se fala em influência. É isso. Ao longo do nosso processo aqui de escolha, né? A gente sempre está fazendo escolha. Você está fazendo escolha ou não? Todo mundo faz escolha, pessoal. Ai, moça, eu não quero fazer escolha. Não existe isso. Não existe. Você está aqui porque você tem um livro para você fazer escolha mesmo. Até o próprio Satanás, tá? Ele tenta você e coloca você para fazer escolha. Né? Você não viu como ele está tentando a Cristo lá no deserto? Ele mandou fazer escolha. Mas o que é que Cristo escolheu? Escolheu estar do lado do Criador do bem, tá? Ele tentou lá, colocou aí, ó, tudo vou lhe dar. Escolha você ficar do meu lado aí, ó, escolha aí. Cristo repreendeu, sai para lá, Satanás, só ao seu Deus adorarás e só a ele darás culto, está escrito. Ele usou a palavra também, tá? Porque por isso que os falsos profetas, ele vai usar a palavra também, para enganar você, desviar você. Mas se você está afiado na palavra, vai repreendê-la através da palavra, tá? Aí então ele disse, por isso no processo de escolha ao longo da vida, muitas vezes se fala em influência. De acordo com a influência que a gente recebe, a gente, através dessa influência, a gente faz escolha. Não tem o que fazer. Vocês estão sendo influenciados para fazer escolha. Por isso que a Matrix sabe disso. Vocês não sabem, tá? Mas eles sabem. Então, o que é que eles colocam? Começa a colocar coisa em você, né? Na mente, no seu campo mental. Então, começa a influenciar através de música, das novelas, dos filmes, das notícias. Então, vai colocar para você tomar decisão, se comportar da forma como ele quer. E vocês tomam a decisão. Se estão cegos, né? Vai no magnetismo, vai na influência. É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Agora, você quer fechar o olho para isso? O problema é se eu fecho o olho. Mas vai acontecer, vai acontecer. Aí ele fala, para entender uma palavra influência, temos que analisar sua origem. Então, para a gente entender o que significa influência, precisamos entender a palavra influência, o que significa, né? Da onde vem essa palavra? Aí ele fala, a palavra influência tem origem do latim, que quer dizer o que flui para dentro. Logo podemos entender a influência como
tudo que vem de fora do meio e que entre nós, que entra no indivíduo, dentro de nós. Entende agora? Você entende agora de onde vem a palavra influência? Então, ele disse, é tudo. A palavra influência significa, tem origem no latim, que quer dizer o quê? Significa, né? O que flui para dentro. Então, a palavra influência ela tem um significado da origem do latim que significa aquilo que a pessoa está fluindo para dentro, está colocando coisas para dentro. E a Matrix sabe disso. Então vamos colocar aí coisas para eles colocarem dentro do campo mental dele, ele colocar dentro da consciência dele. Então, o que é que ele fala? É aquilo que fui para dentro. Aí ele fala, logo podemos entender, então, que a influência, como tudo que vem de fora do meio aonde você está. Por isso que o meio, né? O meio que você está, ele define qual é o seu tipo de comportamento e qual é a influência que você está recebendo. A maioria dos psicólogos, tá, pessoal? Quando você está lá na amnésia, o que eles perguntam é isso, tá? Se você for em terapia, psicólogo, psicanalista, o que é que eles perguntam é aonde você mora, o que você faz, o que você come, né? Os lugares aonde você vai. Por quê? Ele quer saber o meio que está influenciando você. Porque ele sabe que você é um influenciado. O psicólogo sabe. Ele sabe que você é um influenciado pelo meio. Então, qual é o meio que você está? Então, ele vem... É o que vem de fora do meio e que entra no indivíduo, que entra em nós, dentro do indivíduo. Então, começa a penetrar na sua essência, na sua consciência, para você se comportar daquele jeito. Olha quantas coisas, né, pessoal, a gente foi influenciado. Eu mesmo, quando eu estava aí dormindo, pela a televisão, as músicas, a maneira de se vestir, de pentear o cabelo, sabe? Eu tenho até aqui, ó, a orelha furada aqui. Eu tinha brinco. Eu era músico, todo mundo, os músicos lá tinham brinco e tal, aquelas coisas todas, né? Meu cabelo era todo enroladinho, tá? Parece que eu tenho uma foto dessa antiga aí, parece, a minha namorada antiga, ela tirou uma foto dessa, eu acho que ela tem essa foto. Meu cabelo era todo enroladinho, tal, assim cortado aqui do lado, todo enroladinho, com um brinco aqui, ó. Quem que naquele tempo estava me influenciando? Os músicos que apareciam assim, então nossa, é legal, então vou ser igual esse músico aí e tal, não sei o quê. É influenciado. Então, por isso que o psicólogo, ele sabe, tá, pessoal? Ele sabe que ele pergunta então qual é o meio onde você mora, aonde você vai, aonde você trabalha. Então, esse meio, ele vai perceber a influência que você está recebendo. Já é um grande passo. O arriar da mala, ele já conhece você. Então, ele já vai saber lidar com você. Se você não for em terapia, vai em terapia, você vai perceber isso. Tá? O psicólogo perguntando. Você não vai nem notar, tá, pessoal? Ele vai estar lá anotando as coisas da onde você veio, o que é que você faz, qual é a sua profissão. Então, a profissão diz muito sobre qual é a influência que você está recebendo. Tá?
Psicanalista, ele pergunta a profissão. Qual é a sua profissão? Ah, eu sou médico. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou, né? Eu trabalho com faxina, né? Então, isso vai dizer qual tipo de influência você está recebendo. Porque a própria palavra da origem latim já fala que a influência é aquilo que está fluindo de fora para dentro. Então, dentro de quê? Dentro do seu campo mental, dentro da sua consciência. Porque é aí que ele muda o comportamento, tá, pessoal? Então, o que é que a gente vai trabalhar se a gente sofreu aqui nessa realidade algo que trouxe trauma, a gente tem um problema, pensamento desvirtuado de qualquer coisa, de sexo, de... O que é que vai fazer? Foi coisa que foi injetada dentro de você. Então, o que é que você tem que fazer? Colocar para fora. Então, a terapia é um lugar de você botar o quê? Para fora aquilo que botaram dentro. Aquelas influências que você recebeu. Não tem o que fazer, pessoal. Eu estou dando aqui a faca e estou dando até o queijo para você botar no pão. Botar no pão e comer, tá, pessoal? Mas é isso. Então, ele fala que tudo que vem de fora do meio entra em nós e como é que se diz? Entra em nós e começa a mudar o comportamento do indivíduo. Não tem o que fazer. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a influência exerce um poder no nosso ser. Então, aquilo que entrou vai exercer um poder, porque o que entra, notícias, informação, trocas, você está tendo um relacionamento com um amigo, então aquilo está entrando dentro de você, tá? E aquela energia, porque isso é energia, tá? Lembra que a gente está falando lá de energia? Troca de energia, então a influência é uma troca de energia. Ela vai começar a mover ali, vai mexer com o seu mental e aí vai criar o sentimento, a emoção vai vir. Então vai mexer com você. Então você vai se comportar de acordo com... É o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando aqui para dentro coisa para tirar aquelas outras bagaceiras que já colocaram dentro de você. Para que você comece a ter outro tipo de comportamento. Olha aqui, pessoal. Quem está assistindo no meu canal aqui, olha se ela não foi influenciada. Olha agora se ela não tem outro tipo de comportamento. Entende? É isso que é o meu trabalho, tá, pessoal? E não é fácil, tá? Porque uns vão endurecer, um vai rebater, vai tocar na alma coisas, né? Que ela tem traumas, percepções erradas de muita coisa. Então, vai combater essas informações que eu estou trazendo. A verdade. Então, porque ela quer ficar naquele tipo de comportamento. Uma fala que é falada e muitas pessoas dizem, não, eu sou assim mesmo, ninguém me muda, eu sou assim desde criança, eu sou assim. Nossa, pessoal, então você não vai deixar Cristo mudar você, trabalhar em você. Você já está dizendo. Então você já está com a barreira. Ninguém me muda, eu sou assim. Então, você não está aberto para mudança, para se aberto para as possibilidades de mudança na sua vida, se tornar uma pessoa melhor. E eu tenho pessoas no meu canal assim aqui, tá? Esperando aí para que ela dê abertura para as coisas, para mudar as situações. E às vezes essa pessoa vai precisar de tempo, né, de terapia. Às vezes tem muitas pessoas religiosas que têm dificuldade de procurar a terapia. É isso, mas eu estou aqui ensinando para que ela possa cuidar do ser dela. Então, ele fala que a influência, né,
essa influência energética exerce um poder no nosso ser, como a opinião da sociedade. Então, essas influências vêm de quê? Vem da onde? E a gente já nasceu com essas influências? Não. A gente bebezinho não sabe de nada, então. A primeira influência que a gente recebe é da nossa família. Então, qual é? A opinião da sociedade, a opinião de amigos ou familiares. É isso aí, ó, tá? É aí que a gente vai concebendo as coisas, tá? Coisas corretas e coisas erradas, tá? É aí que a gente vai ser influenciado e vai exercer um poder, esse poder no nosso ser, que a gente vai se comportar de acordo com essas influências. Então, a opinião da sociedade que a gente recebeu, a opinião de amigos ou familiares, ou um programa de televisão ou conteúdo das redes sociais. Então, a televisão nos influencia, né? Programas aí, tá? Agora é bem pouco, né? As pessoas é mais as redes sociais mesmo, né? Que influencia mais, mas a televisão também. Porque no meu tempo, tá, pessoal, tinha vários programas que eram influenciador de comportamento da gente. Eu cresci mesmo aí sendo influenciado por muitos programas, por muitas coisas. Comportamento, tá? Tudo isso. Então, ele diz o programa de televisão ou conteúdo nas redes sociais. Então, a gente está ferrado porque a gente está sendo influenciado por todos esses. É por isso que eu estou dizendo a você, pessoal. Agora, você tem que reparar se essa influência ela é positiva ou é negativa. Ela traz uma verdade para a gente se apoiar na verdade ou ela está trazendo engano e mentira. É só isso que a gente tem que reparar. Mas não tem como não deixar de ser influenciado. Ou você recebe uma influência negativa ou a influência positiva. Eu quero que você entenda isso, tá? Para que você tome a decisão de buscar sempre a verdade para você ser influenciado pela verdade, pessoal. E você se torna um influenciador dessa verdade para as outras pessoas. É isso que é importante, tá? Aí, porque não vai ter jeito, tá? Você vai ser influenciado. Se você não vai ser por mim aqui, vai ser por outro. Aí ele fala, conteúdo nas redes sociais podem ser influenciados sobre as ações de uma pessoa. Então, é claro, pessoal, a verdade está aí. A gente tem que... Por que é importante a gente saber dessas trocas de energia, dessas trocas de influência que a gente está? Para a gente escolher qual tipo de influência a gente quer ficar. Tá? Então a gente tem que escolher pela verdade, porque a gente se torna um agente da verdade, então um influenciador para as pessoas ser influenciada pela verdade. Agora, será que você é um influenciador da mentira? O seu comportamento, o que você está falando, você tem que analisar, pessoal, né? Eu não conheço a sua vida, tá? Eu conheço aqui a vida de alguns aqui que conversam comigo, né? Passa informação da vida dela. Eu conheço de alguns, mas tem pessoas que estão me assistindo que eu nem sei como é que é a vida dela. Não sei o que é que ela toma no café, se ela come um queijo, se ela está comendo só farinha seca, né? Com torresmo. Sabia, pessoal? Na minha infância mesmo, minha adolescência, quando eu ia para a escola, meus pais eram pobres, né? Naquele tempo, tá? O que é que eles faziam? Compravam aquelas mortadelas, aquelas linguiças assim, pendurava ali, a gente tinha um fogão de lenha, né? E tinha também aquelas tripas, então
cortava e a gente tomava café, café com aquilo frito, aí fazia uma farofa. A gente comia uma farofa daquilo frito com mortadela, aquelas linguiças e torresmo, né? E eu achava até delicioso, tá? Eu enchia a barriga e aí ia para a escola, né? Depois voltava, ia pegar lenha, porque a gente tinha um fogão de lenha aqui, né? Isso eu era pequeno, né, pessoal? Como é que se diz? Uns 10, eu chegando para os 13, 14 anos, tá? Eu fui alimentado disso. Aí minha adolescência e minha infância. Entende, pessoal? Entende? Então, não sei se ela está comendo isso, se ela come lá o queijo, o negócio mais sofisticado. Então, não sei. Então, as pessoas que... a maneira que você vive vai dizer a influência que você está recebendo sobre as suas ações de uma pessoa. Então, vem dessas coisas, vem da opinião da sociedade, do amigo, da família, de programa de televisão, de conteúdo da rede social. Vocês estão recebendo essas influências aí? Coloca aí nos comentários aí, tá, pessoal? Eu aí vou saber o que é que você está comendo no café da manhã, eu vou saber, tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala? Ele fala, as influências estão em todos os lugares. É verdade. Então, não tem como fugir da troca de energia. Você vai conversar com a pessoa ali, você está trocando energia. A pessoa está trocando o pensamento. Não tem como fugir, pessoal. Agora, você tem a decisão, né, o livre-arbítrio, de escolher, perceber qual é esse tipo de influência e escolher se ele vai trazer evolução espiritual para você ou não. Simplesmente isso, tá, pessoal? Ah, mas eu quero ser influenciado aqui mesmo pela essa influência negativa. Eu gosto, irmão. Boa sorte. Você vai ter um tipo de comportamento, um tipo de ação. É simples, tá, pessoal? As coisas aqui é simples, mas as pessoas que complicam mais ainda, tá? Então, ele fala que a influência estão em todos os lugares, não tem como se escapar, pois são parte essencial da própria interação entre nós e o meio. Então, essa influência vem, né? É essencial para a gente construir a nossa personalidade aqui egóica, né? Desse avatar aqui que vocês conhecem, Samuel. Esse avatar aqui, Samuel, foi influenciado por muita coisa. Por exemplo, quando eu estava lá tomando psicologia, psicanálise, eu estava sendo influenciado. Por que eu começo a escarrar aqui coisa da psicologia, da psicanálise? Quando eu estava nas igrejas, eu começo a escarrar essas coisas aqui. Foi coisas que me influenciaram. Agora, o que é que eu aproveito? Eu tiro aquilo que serve para a nossa evolução espiritual. É isso que eu faço. Teve coisas ruins lá mesmo na psicologia, psicanálise que não tem nada a ver? Teve muitas coisas lá. Tem muitas coisas que eu na igreja lá ruim. Teve muitas coisas boas também. Teve. Então, o que é que eu faço agora? Eu só vou dar 10. Eu só faço tirar. Aí, tá participando aqui, tá, minha mãe, tá? Eu só faço tirar aquilo que vai servir agora. Eu com desperto, eu com a consciência, só vou tirar aquilo que vai servir para a nossa evolução espiritual. É isso que eu faço, pessoal. Mas eu fui influenciado por tudo isso? Fui. E não tenho o que fazer. Eu vou tomar água aqui, porque meu chá
Depois eu vou fazer meu chá ali, tá? Pra eu tomar, tá certo, pessoal? Mas eu tomo água aqui para a minha garganta não ficar seca. Esse dia tem feito muito calor, tá, pessoal? Nossa, de noite para dormir tá um pouco difícil, mas estamos conseguindo, tá? Tem que ter aí o ventilador, tem que estar no todo vapor, né? Então, aí ele fala, pois são partes essenciais da própria interação entre nós e o meio. Então, estamos tendo interações. Você foi colocado aqui para interagir. E aí, tem pessoas que agora, não vou interagir não, aí eu vou morar lá na montanha, eu vou morar lá dentro do mato para não interagir com ninguém, porque estão me influenciando. Não, não tem para onde escapar, pessoal. Você vai ter que fazer escolha, tá? Agora, a gente tá nessa confusão, às vezes a gente tem que tirar momento, né? Como Cristo fez, né? Ele tirou momento de ir para, como é? Lugares desertos, lugares calmos, para conversar, para ter aquele aproximação com o Criador. É isso que a gente tem que fazer, tá? Você sempre tem que tirar. A gente tá na confusão, a gente tá na agitação aqui, a gente vai para ganhar nosso dinheiro, a gente faz, mas depois a gente tira o nosso tempo ali de se conectar, de se espiritualizar mais. Não tem o que fazer, tá? Aí ele fala interação e o meio, tá? Mas o que fazer com as influências? Então, é a pergunta. Mas o que fazer com as influências? Porque senão podemos se tornar uma marionete sendo puxado e sacudido pelas cordinhas sem saber para onde vai, o que fazer ou quem o controla. Então, é cordinha, né? Você já viu aquelas marionetes? Aqueles caras de circo, né? Você já viu aqueles bonequinhos? Ele fica assim bota aqui as cordinhas, os dedos, e o boneco, em cada perna, cada braço, cabeça, né? Ele fica assim, ó. Isso é marionete. Ele fica de lá controlando, até dizendo, colocando a voz. Aí as crianças lá ficam assistindo. Não sei o quê. Então, ele está falando que se a gente, né? Ele fala, mas o que fazer com a influência? Então, o que é que a gente pode fazer, pessoal? Porque se não podemos se tornar uma marionete. Se você não desperta, não percebe como é que se diz? Que você está sendo controlado, você não sai da matrix, do poder da matrix, e você fica sendo controlado. Você não tem livre-arbítrio para escolher. Entende? Por isso que tem que despertar, para você escolher o melhor. Mas por enquanto as pessoas estão sendo marionete. Então, quando você fica influenciado aí pelas coisas, televisão, a opinião de amigo, de familiares, da sociedade, você está sendo marionete. Aqueles bonequinhos, né? Então, é isso. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas é bom saber para a gente tomar consciência, tá, pessoal? A gente ir despertando, tomando consciência do que a gente está fazendo, pessoal. Se isso está trazendo contribuição para o nosso bem ou para o bem das outras pessoas. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer, é isso que a gente tem que tomar. Por isso que eu coloquei, por isso que é importante a gente perceber as trocas de energia. Então, a gente perceber
essa troca de energia é positiva ou negativa? Se você não está percebendo ou não quer perceber, está dizendo ninguém me controla, você não quer perceber, você vai ficar sendo marionete sem perceber, cego. Então, esse é o dormir, esse é o sono que você está dormindo na Matrix. Tem que acordar, pessoal, para você mudar a frequência, mudar o comportamento, tem que mudar. E é difícil, tá? Aqui tem coisa, às vezes, que eu falo que começa a mexer com as pessoas se incomodam. Mas não tem como, pessoal. Você quer sair de ser marionete ou quer ficar com marionete? É uma pergunta que eu faço. Coloca aí nos comentários. Então ele disse, porque senão podemos ser podemos nos tornando, né, uma marionete, sendo puxado e sacudido pelas cordinhas. Então, as cordinhas, né? Sem saber para onde vai. Então, é a maioria das pessoas, né? Ela não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, o que é que está fazendo aqui e nem para onde vai. Marionete do sono completamente. Então, é isso que vocês querem ficar? Você escolhe, tá? É sua decisão. Então, ó, marionete, ele disse, tornando-se uma marionete, sendo puxado, né, sacudido pelas cordinhas, sem saber para onde vai, o que fazer ou quem o controla, ou então não sabe quem é que está controlando ele. A Matrix está controlando, está incentivando através de vários meios de comunicação, tá? Primeiro, se você não for, não assiste televisão, não vejo redes sociais. Então, pessoas da sua família vai ser incentivado e vai começar a incentivar você. Não tem o que fazer, pessoal. Você vai ser manipulado. Não tem a cordinha, ó. Você vai estar preso. Você está preso energeticamente os seus familiares. Ou você vai ser influenciado negativo ou positivamente por seus familiares. Você quer correr, mas não tem. É por isso que eu sempre coloco a pergunta, né, pessoal? Aqui já virou bordão aqui. Já virou bordão aqui que você quer que eu vá para onde? Você quer que eu corra para onde? Já virou bordão aqui. Tem gente até me copiando aí, tá? Algumas pessoas das redes sociais me copiando. Você quer que eu vá para onde? Tá fora da espiritualidade, né? Muito bordão aqui que eu venho falando, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Você vai ser manipulado de qualquer jeito, tá? Então, você precisa saber da onde quem é esses controladores que estão querendo controlar você. Para você ir desvencilhando dessas cordinhas que está manipulando. É isso que a gente tem que fazer. Você começa a perceber, aqui tem cordinha aí da Matrix, ó, querendo me controlar. Então, e por isso que você tem que perceber, é importante você perceber. Se você não perceber, você vai ficar iludido. Ou então você fazer cego que não quer ver, dizer, ninguém me controla não, ninguém me controla, eu sou livre, não existe isso. Aí você vai ficar cego, sendo controlado, sem nem perceber quem é o seu controlador, quem é que está controlando. Entende, pessoal? Tem para onde correr, tá, pessoal? Aí vamos lá. Cadê? Aí ele disse, o que fazer ou quem o controla? Então você não sabe aonde vai, o que fazer. É o que a maioria das pessoas está aqui. Elas estão aqui, não sabe o que fazer, não sabe o que veio fazer aqui.
não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Tá todo mundo assim, tá, pessoal? Nesse estado de consciência. Mas aonde que a gente vai encontrar essa verdade, irmão Samuel? Do que a gente veio fazer, da onde a gente veio, o que é que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Aonde é que você vai encontrar, pessoal? Vocês aqui do meu canal que estão assiduamente, da onde você vai encontrar isso? Aonde está a verdade? Aonde é que eu falo que está a verdade? Nos templos religiosos aí, nas igrejas? É lá é que você vai encontrar? Tem muitos lá desses estão perdidos lá. Estão perguntando até a mim, irmão Samuel, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Aí eu digo para ela, eu também não sei. Eu estou procurando saber o que é que eu vim fazer aqui. Agora você procure saber o que é que você veio fazer aqui. Ou você vai ficar aqui bagunçando aí? Bagunçando é quando vê que a pessoa está perto de desencarnar, né, morrer, né, o espírito, ela começa a se preocupar nas coisas, né, nessas coisas assim, ai meu Deus, eu quero ir lá para o céu aonde você promete, ai meu Deus, me perdoe, eu me arrependo de tudo. É assim, pessoal, as pessoas estão funcionando assim, ela bagunça, aí no momento, né, que vai dar verdade, que vai desencarnar, é que a pessoa pensa, tá? Então ele fala, você não vai saber quem é que está controlando você, né? Quem é que está me controlando, irmão? Você tem que saber, a Matrix está aí. Ah, mas eu não vejo quem é que está me controlando. Repare as coisas que acontecem no seu dia a dia, o controle mental, né, emocional, né, o controle que está tendo sobre as pessoas. Repare. Entende? Mas você não quer, você diz, não existe isso não, isso aí é teoria da conspiração. Então, fique cego sendo controlado, tá? Aí ele fala, por isso, para ganhar independência, então, por isso, a pessoa, né, que quer ganhar independência real, independência ou morte, né? Foi aquele Tiradentes, né? Muitos brasileiros dizem que aconteceu a independência do Brasil ali, né? Será que o Brasil é independente mesmo? É uma pergunta. Coloca nos comentários. Você acha que o Brasil é independente mesmo? É livre? Que na hora que Tiradentes, independente ou morte, então ele morreu. Tirá-lo logo, tira ele daqui. Ele não quer ser controlado pela Matrix. E aí fizeram o que com ele? Tiradentes, ele morreu como? Colocou ele lá na forca, né? Forcado, não foi? Não é essa a história que conta? Ó. Enforcou o cara. Pronto. Tira ele daqui dessa realidade. Vá pro mundo espiritual. E é isso que acontece, tá, pessoal? Então, por isso, para ganhar independência real em relação às influências, então, em relação às influências que a gente está recebendo, uma ferramenta muito importante é a consciência. Então, pessoal, olha como eu estou dando a faca e o queijo. Vocês não gostam de comer queijo, não, né? Eu estou dando a faca e o queijo. Então, o que é que a gente tem que trabalhar para a gente se ver livre das influências da Matrix, do meio? O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente está trabalhando aqui, pessoal? Vocês estão aqui à toa? O que é que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando a consciência. Por quê? Porque ele fala que como é que se diz? Uma ferramenta muito importante é o quê? Para você não ser influenciado é o quê? É a consciência.
consciência. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui, trazendo a verdade. Então, o que vai tirar você da matrix mental, né? A maioria daqui, tá? Mentalmente já se livrou da matrix religiosa. Tem muitas pessoas aqui do meu canal já se livrou. Mas tem que se livrar de muitas coisas, tá? O seu lado emocional, mental. Então você tem que se livrar de tudo disso. Quem que se livrar, irmão Samuel? Quem é que tem que se livrar disso? O que ele está falando aqui que é importante? A consciência. Então, quem é que tem que se livrar do sistema da Matrix? É a consciência. Né? E a maioria das consciências estão tudo aí dominada pela frequência, né? Sendo incentivado, né? Através de vários contextos aí, televisão, redes sociais, tá? Essas consciências estão sendo controladas, então estão na mão da Matrix, está na mão aí do inimigo aí, fazendo o que eles estão fazendo. Eu lembro agora aí, você lembra do que saiu aí o Morango do Amor? Você viu o tanto de pessoa que queria comprar Morango do Amor? O que é isso? São gado, pessoal. Então, a maioria são gado. Um gadinho. Então, tudo que sai de novidade, a Matrix coloca, as pessoas vão como um gado. Isso demonstra, tá? Que vocês estão obedientes aí à Matrix. É claro, pessoal, tá? Não tem como esconder, tá? Vocês estão sendo influenciados. E tem alguns que ainda rebate dizendo, não, ninguém me influencia, não. Eu sou influenciável, ninguém me influencia. Esse é o pior que está sendo influenciado. É aquele que não quer ver. O pior cego, né? Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego, tá? Então, desperta, veja, perceba para você escolher melhor a influência, escolher a verdade. Então, além de essas pessoas estar sendo influenciadas pela Matrix, a consciência dela, estão presas, né? Foi isso que Cristo veio libertar a nossa consciência, né? Do erro, do pecado, do caminho, porque o pecado é o desviar do caminho da verdade. É outro caminho que foi feito para a sua consciência. Então, Cristo veio nos resgatar, nos libertar desse caminho, colocar no caminho dele, o caminho dos santos, o caminho de Cristo. Colocar quem? A consciência. Então, por isso que ele fala, uma ferramenta muito importante é a consciência. Por quê? É preciso saber identificar as influências. Então, você precisa saber identificar o que é que está me influenciando. Saber de onde vem cada impulso que entramos em contato. Então, a gente precisa saber qual é os impulsos, da onde está vindo. Da onde está vindo isso? Tem pessoas que estão sendo influenciadas e nem sabem de onde vem. Então, é dormindo, ó. Tá se comportando. De onde vem essa influência? Então, até influência maligna, né? Ela às vezes está se comportando, está bebendo, está brigando, tá xingando, sabe, fazendo arruaça e ela não sabe de onde está vindo, né? Quem tem um olho no mundo de cego, ele é rei. Não é assim? Então, você tem só um olho, qual é o olho? O olho espiritual. Então, se você abriu esse olho, você é rei. Tá, pessoal? Você abriu a visão espiritual nesse mundo aqui. Então, você é rei. Aquele que não desperta a visão espiritual dele, não abre o terceiro olho, ele é cego. Ele não percebe, não sabe nem de onde está vindo os impulsos
os contatos que ele está tendo, ele não sabe. Então ele está tendo contato com pessoas, né, que está influenciando ele e ele não sabe. É claro, né, pessoal? É ruim saber disso? Não, não é ruim, tá? É ruim na hora de a gente saber que, poxa, a gente está sendo enganado aqui. É ruim a gente saber disso, que a gente está sendo manipulado. Mas é importante a gente perceber que a gente está sendo manipulado e agora tentar mudar, tentar entrar em outra frequência. Entende, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá? Vou marcar aqui a sexta parte, tá, pessoal? Nossa, tá rendendo. Tá gostoso esse tema também, né? Esse tema é gostoso, sobre a influência energética. Então, a gente agora vai para a sexta parte, que a gente vai começar a parte da Bíblia, a parte da Escritura. Vamos saber se a Bíblia fala sobre essas influências energéticas, essa influência que a gente recebe do meio. Será que a Bíblia fala, pessoal? Amanhã, né? Se Deus, né, pessoal? E essa espiritualidade permitir, a gente vai continuar esse nosso estudo, nosso processo, tá? Eu quero agradecer a vocês, tá? Vocês estão assistindo aí, estão comentando, tá, pessoal? Tem pessoas que estão assim, na hora que ela acaba de assistir meu vídeo, tá, pessoal? Ela se levanta, dá ânimo a ela ora, medita, tá, pessoal? Por isso que eu aconselho, pessoal, assista, pessoal. Tire um tempo para orar, para meditar também, para você ter aquela comunhão, tá? Eu sei que a nossa realidade aqui, tá? O mundo aqui que a Matrix criou é corrido, já para a gente não ter tempo mesmo de trabalhar a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Então, tira um tempo. Você vê que eu gravo aqui 60 minutos. Eu não gravo mais porque para vocês não cansarem a mente, tá? Então, 60 minutos dá para você assistir, compreender uma parte. Então, amanhã a gente continua de novo outra parte e assim vai, tá? Depois que você dormiu, descansou a mente, então você já está mais disposto para começar a colocar mais coisa na consciência. Senão você vai ficar sendo influenciado. Não tem jeito, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, vocês novos aí. Vocês viram aí, né, pessoal? Eu cantei uma música e teve pessoas aí que ficaram me soltando um beijinho aí e tal. Pessoas ficaram empolgadas aí. A música que eu cantei aí, né, pessoal? Obrigado, tá? É um dos meus talentos também que eu tô colocando aí, tô gravando para uma música de uma frequência boa para vocês ouvirem, tá? Obrigado pelo carinho, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!